Boa noite. Meu nome é José. Trabalhei como caminhoneiro de carga por mais de 10 anos. Ao longo do meu trabalho, várias coisas aconteceram comigo que alguns podem considerar paranormais, pois percorrer quilômetros e quilômetros de estrada à noite se presta a todas essas coisas. Esta é uma das histórias que mais me marcaram. Eu estava saindo da cidade de Tijuana e ia percorrer toda a fronteira até chegar a Tamaulipas. Saí por volta das 8 da noite. Não estava cansado, pois tinha acabado de tirar uma longa soneca em uma parada de caminhões, então estava pronto para dirigir a noite toda. Tudo estava como de costume. A estrada estava um pouco vazia naquela noite, quase não havia tráfego, o que eu gostava. Já havia passado da meia-noite quando, do nada, vi uma van branca saindo do nada do mato atrás de mim. Eu não dei importância, pois pensei que era alguma pessoa que havia decidido estacionar ali para descansar um pouco, mas não me ultrapassava. Eu tinha que ir muito devagar por razões óbvias. Sempre que havia um carro atrás de mim, eu fazia sinal com as luzes para que me ultrapassassem e eu saía do caminho. Fiz o mesmo com esta van, mas ela continuava atrás de mim e não queria me ultrapassar. Pensei que o motorista estava com medo, pois já era noite e talvez ele não fosse muito experiente em dirigir na estrada. Então diminui ainda mais a velocidade e voltei a dar o sinal para que ele pudesse me ultrapassar, mas ele não o fez. Ele também diminuiu a velocidade para continuar atrás de mim. A essa altura, eu já estava um pouco irritado, pois não sabia o que aquela pessoa estava fazendo, mas decidi ignorá-la e apenas continuar dirigindo. Assim se passaram cerca de 2 horas e a van ainda estava atrás de mim. Decidi parar em um posto de gasolina para poder ir ao banheiro e comprar algo para comer, mas também para que a van seguisse seu caminho e parasse de me seguir. Mas quando virei para entrar no posto de gasolina, a van também o fez. Só que ela não chegou até o estacionamento, ficou ali na beira da estrada, parada com as luzes acesas. Eu entrei no banheiro e na loja de conveniência, mas quando saí, a van ainda estava lá, me esperando. Eu fiquei muito irritado e decidi caminhar até lá para dizer ao motorista qual era o problema dele, se ele estava me seguindo ou se era uma brincadeira absurda. Então, fui até lá e comecei a bater no vidro, pois eles eram totalmente escuros e não dava para ver nada dentro. Bati na janela para dizer que ele abrisse, que não fosse covarde e me enfrentasse, que me dissesse o que estava fazendo. Mas ele nunca abriu. Eu gritei que se continuasse me seguindo, eu iria denunciá-lo aos meus outros amigos caminhoneiros para que o colocassem no lugar dele. Mas então, de repente, ele arrancou e quase me atropelou. Eu estava muito irritado ainda, mas aliviado por finalmente ter feito com que ele fosse embora e me deixasse seguir meu caminho em paz. Voltei para o meu caminhão, fiquei estacionado por cerca de 30 minutos, fumei um cigarro e segui meu caminho. Tudo estava normal novamente, já eram quase 3 da manhã quando, de repente, a mesma van branca apareceu do nada colada atrás de mim. Eu pensei que isso devia ser uma brincadeira, já não sabia o que fazer, era bastante irritante, pois sabia que era algo pessoal me seguir por mais de 3 horas. Algo ele devia querer, então pensei em chegar à próxima parada de caminhões, que ficava a cerca de meia hora, e estacionar ali para pedir ajuda aos outros caminhoneiros para tirar aquele sujeito da caminhonete e finalmente lidar com ele, pois ele estava me seguindo até ali. Continuei dirigindo pacientemente com a van colada atrás de mim, mas de repente ela começou a emparelhar. Pensei que ele iria me ultrapassar, então diminuí a velocidade, mas a caminhonete também diminuiu. A janela dele estava diretamente voltada para a minha, e eu sabia que o motorista estava me observando. Buzinei para que ele saísse, pois era perigoso seguir daquele jeito, mas então a van começou a se aproximar cada vez mais do meu caminhão. Eu não sabia o que fazer, apenas continuei buzinando e gritando para saber o que ele estava fazendo. De repente, senti que ele bateu no meu caminhão e eu perdi o controle do volante, saindo da estrada, rompendo uma cerca e parando no meio do mato. Não me aconteceu nada, mas o motor desligou completamente e quando tentei ligá-lo, não funcionou. Tentei usar o rádio,
mas também não funcionava e não havia sinal no meu celular para pedir ajuda. Para ser honesto, eu estava um pouco assustado, pois estava no meio do nada, às 3 da manhã, sem comunicação e sem ninguém para me auxiliar. Como se isso não fosse suficiente, de repente vi umas luzes se aproximando e meu coração parou quando percebi que era aquela caminhonete branca que me seguia a noite toda. Ela estacionou atrás de mim, desligou o motor e as luzes. Fechei a janela com chave e peguei a faca que sempre carregava comigo. A única coisa que me ocorreu foi que era algum grupo criminoso que queria me sequestrar, pois a insegurança estava em alta. Mas passaram uns 5 minutos e ninguém descia. Tomei a difícil decisão de descer para tentar dialogar com o sujeito e pedir que ele me deixasse em paz e fosse embora. Então fiz isso. Caminhei lentamente até onde a van estava com a faca no bolso da calça, pronta para usar, e usando a lanterna do meu celular, pois não se via absolutamente nada. Estávamos longe da estrada, cercados apenas pelos sons da noite. Cheguei até a van e parei ao lado da janela, batendo 2 vezes e perguntando: "Olá, podemos conversar? Abaixe sua janela, por favor." Mas não houve resposta. Tentei espiar, encostando minha cabeça na janela com as mãos ao lado dos olhos para poder ver para dentro. Amigos, não havia absolutamente nada lá. Espiei na parte de trás e também não havia nada, só um monte de lixo. Parecia que a caminhonete estava abandonada há muito tempo. Abri a porta e confirmei que estava completamente vazia. Não consigo explicar o horror que senti, só me perguntava quem estava dirigindo todo esse tempo, me seguindo. Corri de volta para o meu caminhão, mas antes de subir, vi um sujeito parado a alguns metros de distância. Vi sua sombra pelas luzes do caminhão. Disse: "Olá." Mas ele não respondeu. Apenas fez um sinal com a mão para que eu o seguisse. Eu hesitei, mas o fiz, pois pensei que ele precisava de ajuda. Ele caminhava muito rápido, mal conseguia vê-lo à distância. Devo dizer que o lugar cheirava muito mal, como animais mortos. Continuei caminhando seguindo o sujeito, quando de repente ele parou, olhando para um lugar específico no chão. Corri para chegar até lá, mas quando cheguei, ele não estava mais. Procurei com a lanterna do meu celular e gritei para ver onde ele estava, mas ele não apareceu. Então, olhei para o chão onde ele estava olhando fixamente e vi 3 corpos sem vida. Não sabia há quanto tempo estavam lá, pois não dava para distinguir se eram homens ou mulheres. Fiquei muito impressionado ao ver aquilo, saí correndo de lá e subi no meu caminhão. Mas a caminhonete branca já não estava mais lá, tinha desaparecido. Tentei ligar o caminhão e Primeiro, como por milagre, saí de lá e liguei para a polícia para relatar a descoberta. Eu estava dirigindo com lágrimas nos olhos. Estava muito impressionado com o que acabara de ver. Cheguei à área de descanso e lá estavam 2 colegas de trabalho que, ao me verem sair da minha carreta, correram para ver o que estava acontecendo. Eu não sabia nem como explicar tudo o que havia acontecido naquela noite, mas contei a eles como pude e eles ficaram lá me acompanhando, o que me tranquilizava, pois não podia continuar dirigindo daquele jeito. Enquanto estávamos lá, recebi uma ligação no meu celular. Era um dos detetives que havia chegado ao local que eu indiquei. Ele disse que queriam me fazer algumas perguntas e eu disse onde estava. Passou cerca de meia hora e eles chegaram. Eram 2 detetives. Eles me perguntaram como encontrei os corpos, o que eu estava fazendo lá naquele lugar. Eu não sabia como responder, pois sabia que era algo difícil de acreditar. Mas contei tudo, arriscando que me chamassem de mentiroso e me detivessem por suspeita ou algo do tipo. Quando terminei de contar, um dos detetives tirou uma foto e me mostrou. Era a foto daquela caminhonete que tinha me seguido a noite toda. Ele perguntou se era aquela caminhonete. Eu a vi surpreso e disse que sim, que era aquela. Eles se viraram um para o outro e o outro detetive começou a me contar que aquela caminhonete pertencia aos 3 jovens que haviam sido encontrados sem vida naquele matagal. Eram 3 estudantes que estavam desaparecidos há semanas.
Seus familiares relataram o desaparecimento deles e disseram que haviam saído para a estrada em direção a Ciudad Juárez para fazer uma reportagem sobre as mulheres desaparecidas naquela cidade, pois estavam estudando jornalismo, mas nunca chegaram ao seu destino. Há 2 semanas não sabiam nada sobre eles. Por isso era muito importante saber como os encontrei, pois os jovens foram privados da vida a tiros e queriam me desvincular de qualquer ligação com bandas criminosas. Eu estava muito impressionado, comecei a chorar e disse a eles que essa era a verdade. Os detetives me disseram para me acalmar e que se eu me lembrasse de algo, para ligar para eles. Depois disso, eles se retiraram. Eu fiquei muito abalado, apenas pensando que aqueles rapazes, aquelas almas, haviam me escolhido para encontrar seus corpos e fazer suas famílias pararem de procurá-los. Essa foi a história mais difícil de toda a minha carreira como caminhoneiro. Obrigado por me ouvir. Antes de continuar com a próxima história, gostaria que você deixasse seu like neste vídeo, apenas para eu saber se está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, continuamos. Meu nome é Gerardo. Por muito tempo trabalhei como motorista de caminhão para várias empresas. Agora estou aposentado, pois tenho 70 anos. Mas durante toda a minha época como caminhoneiro, muitas coisas paranormais aconteceram comigo. E esta que vou contar aconteceu há 20 anos. Eu estava transportando material de construção de Nuevo León para o estado do México. Já estava dirigindo há 10 horas. A noite chegou, mas era algo que eu gostava muito. Eu gostava de viajar à noite porque as estradas estavam um pouco mais vazias. Eu gostava da sensação de tranquilidade e solidão. Eu estava ouvindo música como costumava fazer quando, de repente, vi à distância um homem na beira da estrada. Sendo carona, eu parei imediatamente. Naquela época, era muito comum ver pessoas pedindo carona e eu sempre ajudava. Então, desta vez não foi diferente. Era um homem de cerca de 60 anos, com roupas sujas e um pouco velhas. Perguntei para onde ele estava indo, e ele disse que seu caminhão tinha quebrado a cerca de 1 quilômetro à frente, mas ninguém parava para ajudar. Eu disse para ele entrar no carro e que o levaria, tentando ajudar com minhas ferramentas. O homem entrou e sentou no banco do passageiro, muito calado. Perguntei para qual empresa ele trabalhava, mas ele não respondeu. Perguntei se ele estava bem, pois suas roupas estavam rasgadas e sujas, mas ele não disse uma palavra. Já tínhamos passado o quilômetro que ele mencionou e deveríamos ter chegado onde seu caminhão estava, mas não havia nada. Perguntei se estava mais adiante, mas ele apenas apontou para a frente, como se eu devesse continuar dirigindo. Continuei, mas quanto mais o tempo passava, mais nervoso eu ficava, pois não havia nenhum caminhão na beira da estrada. Percebi que estávamos de volta ao mesmo lugar de onde o havia pegado, era o quilômetro 62. Fiquei muito surpreso, pois era impossível ter voltado. Se eu apenas tinha dirigido em linha reta, não havia como voltar ao mesmo lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo. O senhor não tinha dito uma palavra desde que entrou no meu caminhão. Então decidi parar e pedir para ele descer, pois já estava ficando preocupado. O senhor desceu sem dizer nada, sem agradecer ou me olhar. Vi ele caminhar em direção ao mato e desaparecer. Eu não queria deixá-lo lá, mas ele já não estava mais visível, tinha se perdido entre os arbustos. Nisso, outro caminhão passou e estacionou em frente a mim. O motorista desceu e veio até minha porta falando comigo. Eu desci para ver o que ele queria. Ele me disse: "Amigo, você precisa sair daqui. Viu um senhor pedindo carona, não viu?" Perguntei como ele sabia disso. Ele disse que passava por aquela estrada quase todos os dias e que o senhor que me pediu carona era um caminhoneiro que tinha tido um acidente exatamente onde eu tinha estacionado meu caminhão e que o homem tinha morrido. Por muitos anos, ele pedia carona aos caminhoneiros e aqueles que paravam para ajudá-lo desapareciam. Um amigo dele, há um ano, disse que daria carona para um homem que parecia ter tido um acidente e que mais tarde falariam pelo rádio. Depois disso, ele desapareceu e não se soube mais dele nem de seu caminhão.
Muitos outros caminhoneiros contaram que aquele homem sempre aparecia pedindo carona e que, aos poucos que decidiram parar, ele os levava para onde ele estava preso e, por isso, nunca mais se ouvia falar deles. Agradeci por ele ter se dado ao trabalho de parar para me contar o que aconteceu. Ele disse que não tinha problema, que entre colegas tínhamos que nos apoiar. Ele terminou dizendo que talvez não fosse a última vez que eu veria aquele senhor pedindo carona, e que se eu passasse por lá novamente, muito provavelmente o encontraria, mas que eu apenas o ignorasse e continuasse meu caminho. Depois disso, o homem foi embora, e eu também, mas até hoje não sei por que aquela alma penada que pedia carona me deixou ir, porque não me levou como aos outros caminhoneiros. É algo que sempre vou me perguntar. Outra história que vale a pena contar aconteceu pouco antes de eu me aposentar. Eu estava viajando pela estrada da cidade do México para Cuernavaca, desta vez com um colega de trabalho. Estávamos conversando, já era madrugada, e eu estava com sono, então decidimos parar para que meu colega começasse a dirigir e eu pudesse dormir um pouco na cabine. Quando ele assumiu o volante, eu mal tinha me acomodado na parte de trás quando ele disse: "Gerardo, olha só o que é isso." Eu abri a cortina para olhar, e era um animal andando em duas patas se aproximando do nosso caminhão. Ainda não conseguíamos ver o que era, pois estava escuro. Estava aposentado, mas parecia tão estranho e até arrepiante que meu colega me perguntou se era um animal, uma pessoa ou o que diabos era aquilo. Eu disse para irmos embora dali, pois aquela coisa não parecia ser nada boa. Ele tentou sair, mas estávamos presos na lama, pois parecia que tinha chovido muito e havia muito barro. Ele continuou tentando sair, mas o caminhão não se movia, e aquela coisa se aproximava cada vez mais, tomando a forma de um animal. Era como um boi em pé em duas patas. De repente ele parou e não avançou mais em nossa direção. Não tiramos os olhos dele, pensando que ele queria nos atacar. Disse ao meu amigo para sair da frente e que eu tentaria mover o caminhão, mas meus esforços foram em vão. Um de nós precisava sair para ver por onde mover as rodas, mas nenhum de nós queria. Aquela coisa continuava lá, nos encarando, e eu decidi descer para resolver isso. No entanto, meu colega disse para eu não descer, pois aquela coisa estava esperando a gente sair para nos atacar. Eu disse que não acreditava nessas coisas, mas ele insistiu que desde que aquilo apareceu, sentia uma energia pesada e estranha. Eu também sentia medo, mas não quis alimentar essa ideia. Ele me pediu para não descer e usar a imagem de Deus que eu sempre carregava para nos proteger. Começamos a rezar e a coisa começou a uivar alto, como se estivesse ao nosso lado. Eu comecei a suar e minhas pernas tremiam. Continuamos rezando até que a coisa começou a recuar e desapareceu. Meu colega desceu rapidamente para me indicar para onde mover o caminhão e conseguimos sair dali o mais rápido possível. Em todos os anos que trabalho como caminhoneiro, essa foi a experiência mais aterrorizante que já tive. Meu nome é Manuel e transporto mercadorias em meu caminhão há alguns anos. É um trabalho pesado, responsável e às vezes perigoso, especialmente em certas estradas do México. Esta história superou tudo isso. Eu estava viajando de Tamaulipas para São Luís Potosí em uma noite chuvosa e escura, em uma estrada sinuosa e perigosa. Eu já estava cansado e com sono, mas parei para descansar. Estacionei em frente a um morro, desliguei o caminhão e fui dormir na cabine. Fui ao banheiro e, ao retornar ao meu caminhão, vi que as escadas do lado do passageiro estavam marcadas com lama e a porta estava entreaberta. A luz interna estava acesa, mas eu tinha deixado as duas portas fechadas. Senti muito medo. Pensei que alguém tinha entrado enquanto eu estava ocupado. Abri a porta do passageiro lentamente. Apontei minha lanterna para dentro e perguntei quem estava lá, dizendo para sair, mas ninguém respondeu. Decidi abrir a cortina da cabine lentamente. Antes de abri-la completamente, ouvi uma voz de homem chorando, pedindo ajuda. Abri a cortina de uma vez, mas não havia ninguém lá. Como era possível? Comecei a tremer. Não havia notado antes,
mas havia um porta-bebê muito antigo e sujo, com grama e lama, rasgado em algumas partes no canto da cama. Fiquei surpreso. Não sabia como ele tinha chegado lá. Peguei o porta-bebê e o joguei para fora do caminhão, pois não me senti bem com aquilo. Fechei a porta e liguei o meu trailer. Não queria mais dormir, só queria ir embora. Estava muito nervoso e cansado, pois não tinha dormido por quase 20 horas. Quando tentei sair daquele lugar, bati em algo. Olhei para trás e desci para ver o que era. Vi que tinha quebrado 2 das 3 grandes cruzes de cimento. Cheguei mais perto para ver se podia fazer algo. Vi uma pequena lápide no chão com os dizeres "Descansem em paz, família Penha Almansa". E havia uma foto emoldurada de uma mulher, um homem e um bebê de cerca de 1 ano. Parece que eles tiveram um acidente naquele lugar e perderam a vida. Tudo fez sentido naquele momento. Estava certo de que aquelas pegadas e aquela voz eram daquela alma em pena, pedindo para eu salvar sua filha. Comecei a chorar. Minha esposa estava grávida e em breve eu seria pai. Não conseguia imaginar a dor daquele homem que, mesmo depois de morto, tentava proteger sua filha. Uma história triste, daquelas que te marcam para sempre. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Convido vocês a se inscrever para ver mais conteúdo assustador. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Haverá muito mais conteúdo em breve. Ajude-me a espalhar o medo. Eu sou Pesadelos Reais. Até a próxima história.